Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. A seguir no programa de hoje. Deus puniu o pecado no corpo de Jesus. Deus não podia poupar o pecado. O pecado tinha que ser punido, ou então Deus não seria santo. Deus puniu todos os nossos pecados no corpo de Jesus. Tal é o amor de Deus por nós, ok? Mas por outro lado, isso é tudo? Não, porque na cruz, quando Jesus clamou em alta voz, consumado, parece que todas as portas dos céus que estavam fechadas, todas as portas de bênçãos foram escancaradas. O véu da separação que existia entre Deus e o homem foi rasgado. O mesmo sangue que rasgou o véu removeu os pecados, nos dando ousadia. E Deus olha para nós e não vê pecado em nós. Amém? Amém? Não que não exista pecado em nós, mas Ele olha para nós como se não houvesse pecado em nós, porque o seu Filho removeu todos os pecados. Assim entramos na presença de Deus com ousadia. É isso que Cristo fez, glória a Deus. Veja, o fato é esse. O que aconteceu com os nossos pecados? Algo mais aconteceu. Uma porta se abriu e Deus disse: onde existir pecado na sua vida, a sua superabundante graça e muito mais vai fluir naquela área da sua vida. Fluirá naquela área da sua vida. Ele quer encontrar você no seu poço e amar você lá, para você se sentir amado. E quando você se sentir amado por quem você é, então o seu poder vai ser capaz de tirar você do poço. Vai tirar você de lá e elevar você. Você me escuta? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Come on. Put your hands in the air. Everybody go like this. Sing. Oh, my hope is in you, Lord. Come on, church, sing it out. In the saving power of God. Now wave your hands, go sing. Oh, my hope is in you, Lord. In the saving power of. Now go crazy with both hands. Go like this. Go. Hey, hey, hey. In the saving power of your blood. You're my righteousness. Yep. Yes, you are, Jesus. I will shout unto you, my King. You're my Jesus. In you I live. You're my righteousness, my deliverer. I am free and alive, 'cause you live in me. Lord, I will shout my praise unto you, my King. You're my Jesus, in you I live. You're my Jesus, in you I live. You're my Jesus. You're my Jesus, in you I live. Because Jesus you live, we live as well. 2,000 years ago, Jesus Christ took our place. And for every sin that you and I have committed or will ever commit, He bore it at the tree. And He was punished so that we'll not be punished. He was condemned so we'll never be condemned. He took our place so that we'll take His place. He became sin that we might become the righteousness of God. The Bible says He became our curse that we might be blessed. Lover and acquaintance were kept far from Him, that we will always be surrounded by them. And He cried, my God, why have you forsaken me? So that you and I will cry, my Father, why have you so blessed me? He found His rest, loving you, saving you. Your grace
Hoje com o pastor Joseph Prince. Preparado para a palavra? Glória a Deus. Vamos mergulhar na palavra de Deus. Vejamos Romanos, capítulo 6, versículos 1 e 2. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira alguma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Sempre que pregamos o evangelho da graça, como Paulo pregou, esse argumento aparece. Que você está dizendo que temos que pecar para que a graça aumente? Então é melhor continuar pecando para que a graça aumente. Esse opositor, esse contraditor, não está dizendo que a graça não vai aumentar. Ele concorda que a graça vai aumentar. Você pode ver isso? Ele concorda que onde existia pecado, a graça vai superabundar. Assim, com essa verdade, ele entra com o seu próprio raciocínio carnal, dizendo, se o que você está dizendo é que se onde existe pecado, a graça aumenta, então é melhor pecarmos para que a graça aumente. Paulo nunca disse isso. Mas Paulo deve ter pregado de forma muito forte que onde o pecado abunda, a graça transborda, para que ele fosse mal entendido por esse contraditor. Assim, onde Paulo conseguiu essa revelação, essa ideia que onde o pecado está, a graça transborda. Você tem que voltar para o capítulo anterior, vamos ver no contexto. Nós acabamos de ler Romanos 6:1. Vamos ver o contexto agora que está no capítulo anterior, de onde isso foi tirado. Romanos 5:20. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Onde o pecado aumentou, a graça transbordou. Localização. Onde? Onde o pecado aumentou, graça transbordou. Agora, no grego, existem duas diferentes palavras para aumentar, usadas aqui. Apesar de algumas versões usarem somente a palavra abundar, vamos mostrar que no grego diz, onde o pecado abundou. A palavra grega é pleonazo, que quer dizer aumentar, se tornar muito. Onde o pecado aumentou, graça superabundou. A palavra grega é uperpereceu, que é transbordou. Na verdade, a palavra, veja bem, uperpereceu, uper é uma preposição. A palavra pereceu, em grego, pereció, essa palavra já significa transbordar. Quando Paulo coloca uper, a preposição, o uper do grego é o super no português. Abundar, superabundar. Transbordar, supertransbordar. Em outras palavras, uperpereceu é superabundante. Onde o pecado aumentou, a graça superabundou. É uma palavra forte e eu gosto como o erudito no grego, Kenneth Wuest. Ele tem um Novo Testamento que não é muito fácil de ler, porque ele traduz de forma literal o que se lê no grego. E o nome dele é Kenneth Wuest. E ele tem um Novo Testamento. Eu gosto dessa parte das Escrituras onde ele traduz assim. Vamos ler esse trecho. Onde o pecado existiu em abundância, a graça estava em superabundância. Então, um pouco mais foi adicionada. Nós não estamos dizendo que você deve pecar para que a graça abunde, não estamos dizendo isso. Mas o que estamos dizendo é que somente por viver, na nossa existência, nós vamos cometer erros. Como ver nossas falhas? Como nós temos que ver o que fizemos? Muitas pessoas estão presas pelo passado. Quando algo ruim acontece, dizem, foi porque eu fiz isso no passado. É assim que enxergamos o pecado, mas vamos ver como Deus vê. Deus puniu o pecado no corpo de Jesus. Deus não podia poupar o pecado. O pecado tinha que ser punido, ou então Deus não seria santo. Deus puniu todos os nossos pecados no corpo de Jesus. Tal é o amor de Deus por nós, ok? Mas por outro lado, isso é tudo? Não, porque na cruz, quando Jesus clamou em alta voz, consumado,
Parece que todas as portas dos céus que estavam fechadas, todas as portas de bênçãos foram escancaradas. O véu da separação que existia entre Deus e o homem foi rasgado. O mesmo sangue que rasgou o véu removeu os pecados, nos dando ousadia. E Deus olha para nós e não vê pecado em nós. Amém? Amém? Não que não exista pecado em nós, mas Ele olha para nós como se não houvesse pecado em nós, porque o Seu Filho removeu todos os pecados. Assim entramos na presença de Deus com ousadia. É isso que Cristo fez, glória a Deus. Veja, o fato é esse. O que aconteceu com os nossos pecados? Algo mais aconteceu. Uma porta se abriu e Deus disse: onde existir pecado na sua vida, a sua superabundante graça e muito mais vai fluir naquela área da sua vida. Fluirá naquela área da sua vida. Existia um homem chamado Pedro que negou Jesus 3 vezes. Mas depois que Jesus ressuscitou dos mortos, a Bíblia diz que uma semana depois disso, os discípulos estavam pescando no Mar da Galileia, Lago de Genezaré, e Jesus passou por lá. Você conhece a história, Jesus preparou a refeição para eles sentaram com Jesus. Ele estava já com seu corpo ressuscitado e Jesus falou com Pedro naquele dia. Só para nós recordarmos, quem havia falhado com Jesus mais? Judas já estava morto, se matou. Quando Jesus ressuscitou dos mortos e o túmulo ficou vazio, ele deu instruções para o anjo. Veja o que o anjo disse para as mulheres que foram ao túmulo. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Ele está indo adiante de vocês. E a quem? Ele disse, digam a Pedro. A Pedro. A Pedro. Vão e digam a Pedro que ele está indo adiante de vocês para a Galileia. De todos os discípulos, o nome de Pedro foi destacado. Por quê? Onde o pecado abundou, a graça superabundou. Esse Deus é incrível. Ele estava buscando por Pedro. Quem estava mais envergonhado? Pedro. Quem tinha chorado mais? Pedro. Quem sentiu que nunca mais seria o mesmo? Pedro. Voltemos para a história bíblica. Uma semana depois da ressurreição, Jesus preparou a refeição para eles e todos comeram. Todos sabiam que era o Senhor e o Senhor olhou para Pedro e disse, Pedro, você me ama? Pedro diz sim e Jesus diz, cuide dos meus cordeiros. Novamente, disse Jesus, Pedro, você me ama? E ele disse, eu te amo. Jesus então disse, pastorei minhas ovelhas. E pela terceira vez ele disse, você me ama? E Jesus disse, Pedro, cuide das minhas ovelhas. Cordeiros são meninos na fé, ovelhas são crentes maduros. Ele diz, pastorei as ovelhas. Ele está dando a ele a responsabilidade de um pastor para cuidar do rebanho, quando na verdade este homem, alguns dias antes, negou conhecer Jesus e até jurou não conhecê-lo. A mesma boca que amaldiçoou Jesus e negou conhecer Jesus, a mesma boca, Jesus disse para ele, certo? Cuide e pastoreie as minhas ovelhas. 3 vezes. De todos os discípulos lá, eu sei que alguns deles se tornaram também pastores, sabemos pela história da igreja, mas a Pedro foi dada essa honra especial. Onde o pecado abundou, graça superabundou. E um pouco mais foi adicionada. Amém. E essa mesma pessoa que 50 dias antes negou conhecer Jesus e no dia de Pentecoste, ele se levantou, abriu a boca e pregou e 3.000 pessoas foram salvas. Aleluia! A mesma pessoa. Onde? Quando se compra uma propriedade, localização, diz o vendedor. Onde? Qual a localização? Onde o pecado abundou, a graça superabundou. Amém? Pastor Prince, tudo isso é muito bom, mas meu problema não são meus pecados. Meu problema, pastor, é o dia a dia. Meu problema é o estresse no trabalho. Meu problema é, eu fiquei grávida e perdi o bebê. Eu tenho medo de tentar de novo, certo? A graça de Deus superabunda nisso? Vamos ler o que o apóstolo Paulo disse a respeito disso. Isso é crer certo. Quando cremos certo, enxergamos certo. Quando cremos certo, vivemos certo. Quando cremos certo, somos abençoados. Correto?
2 Coríntios 12, 7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás. O espinho na carne de Paulo não é o que muitos dizem, uma enfermidade. Não foi isso. Ele diz o que é: um mensageiro de Satanás. O mensageiro de Satanás estava seguindo Paulo, e Paulo era muito efetivo na pregação. Pessoas estavam sendo salvas, pessoas estavam sendo transformadas, Jesus estava sendo glorificado. Por isso, esse mensageiro enviado por Satanás estava seguindo Paulo onde ele ia, criando problemas, fazendo os legalistas se voltarem contra Paulo, a ponto de o apedrejarem. Assim, Paulo diz que o mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de eu não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. 3 vezes eu orei ao Senhor. Próximo. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua força. Vamos tentar de novo. O meu poder se aperfeiçoa nos seus talentos. Meu poder se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. Na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas. Nós nem sequer nos gloriamos, muito menos de boa vontade. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, nas minhas enfermidades, para que em mim habite o poder de Cristo. A propósito, no grego, a expressão poder de Cristo habite em mim quer dizer, faça um tabernáculo sobre mim. Sobre mim. Quem gostaria de ser alguém que quando você caminha, quando você vai para o seu trabalho, quando você vai para o shopping, Deus tem um tabernáculo sobre você? O poder de Cristo é um tabernáculo sobre você. Veja, muitos de nós pensamos dessa forma. Quando estamos desanimados, quando nos sentimos fracos, quando nos sentimos inadequados, somos fracos. Deus diz que somos fortes, porque quando estamos fracos, aí que estamos fortes. Então nós pensamos que aqueles que estão se sentindo muito fortes na fé, estão fluindo, estão realmente robustos. Deus diz que estão fracos. Confiam em si mesmos. Usam o nome de Deus, mas confiam em si mesmos. O que tem acontecido conosco é que a nossa forma de crer tem sido errada. Temos acreditado nas coisas erradas. Amém? Paulo diz, o Senhor disse para ele, a minha graça te basta, porque o meu poder, dunamis, poder para fazer milagres, se aperfeiçoa nas fraquezas. E a palavra aperfeiçoar aqui é demonstrar-se eficiente nas fraquezas. O poder de Deus se mostra eficiente na sua força nas fraquezas. Você me acompanha? Por desconhecer isso, muitos tentam ser positivos, tentam ter uma força que não têm, como não possuem, fingem que têm. Alguns anos atrás, Deus falou comigo e Deus me disse, eu odeio a hipocrisia. A razão por que eu odeio a hipocrisia é porque eu amo os hipócritas. Eu disse, não entendo, Senhor. E o Senhor me disse, o que é hipocrisia? Eu disse, fingir ser o que você não é. Você é isso, finge ser aquilo. Você representa ser o que não é. Certo? Quando você tenta representar o que não é, e o Senhor demonstra o seu amor, quando você está fingindo ser o melhor, você não sente o seu amor. E quando você volta ao normal, você pensa que Deus não ama você na sua fragilidade. Você me escuta? É por isso que a mulher cananeia pediu a Jesus por um milagre. Ela era uma cananeia, não era judia, mas ela fingia ser uma judia. E o Senhor ficou calado e nem a respondeu. Finalmente ela assumiu a posição de gentia. Senhor, até os cachorrinhos comem as migalhas. O Senhor disse, grande é a tua fé. Ele quer encontrar você no seu poço e amar você lá, para você se sentir amado. E quando você se sentir amado por quem você é, então o seu poder vai ser capaz de tirar você do poço. Vai tirar você de lá e elevar você. Você me escuta? Deixe-me mostrar outros exemplos de fraqueza. Próximo versículo. Por isso, disse Paulo, sinto prazer. Ele é muito radical. Eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições,
Tudo isso são pontos negativos que manifestam a graça de Deus. Em perseguições, nas angústias, no original quer dizer estresse. No grego quer dizer ser pressionado num lugar estreito. Porque quando estou fraco, então sou forte. Vocês me escutam? Talvez você saia da igreja dizendo: o pastor Prince falou nesta manhã na igreja que nós vamos ter insultos, vamos ter fraquezas, tudo isso faz parte da vida. Isso não quer dizer que o poder vai vir, vai se manifestar. Todos nós temos fraquezas. Se as fraquezas nos fizessem fortes somente, todos seriam fortes. Veja o que Paulo diz. Ele se gloria na fraqueza, glorifica a Deus nela. Ele agradece a Deus. Em outras palavras, quando as pessoas insultam você, você diz: Senhor, eu sou um candidato para a tua graça superabundante na minha vida. Obrigado, Deus, aleluia, amém. Essa semana tenho essa prova, a prova mais difícil. Eu tenho a graça superabundante para fazer essa prova. Eu recebo tua graça, Senhor. Glória a Deus, aleluia, amém. Talvez alguns de vocês tenham tido uma experiência realmente muito dura. Vocês perderam uma criança alguns anos atrás. E hoje, só a ideia de ter um outro filho produz na mente um enorme temor, porque você lembra do que aconteceu. Saiba que o que aconteceu não era a vontade de Deus, mas saiba que, por que isso aconteceu? Agora você é um candidato para receber a maravilhosa graça para ter uma criança. Abraão tinha 99 anos, ele gerou Ismael quando ele tinha 86 anos. Quando ele tinha 99 anos, ele não podia mais gerar. Não podia produzir um filho. Veja, Gênesis 17. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade, seja íntegro. Todos esses anos, Abraão conhecia Deus como o Deus Poderoso. Finalmente, quando Abraão, na sua própria força, não podia mais gerar, Deus disse: eu sou Deus Todo-Poderoso. A propósito, essa foi a primeira vez que o nome El Shaddai é usado. Eu sou Deus Todo-Poderoso. No hebraico, El Shaddai. Deus Todo-Poderoso. Todo supridor. Ok? É verdade que os seus amigos podem ter bebês. Mas escute. A pessoa que recebe a graça sobrenatural, porque tem um desafio nessa área, vai produzir um bebê com qualidades extraordinárias. Um bebê maravilhoso, com carisma e o favor de Deus como nenhum outro bebê. Amém? E eu vou concluir. O apóstolo Paulo diz em Romanos 8, é como se ele chegasse ao clímax de tudo que havia compartilhado sobre a graça. Romanos 8. E ele gritou para que os céus e o inferno escutassem, e disse: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos e também intercede por nós. Ele nos condenará? Não. Quem nos separará do amor de Cristo? E ele menciona algumas coisas. Quem nos separará do amor de Cristo? A nudez, o perigo, a espada são negativos na vida. E então, ele cita o Salmo 44. Por amor de ti somos entregues à morte, como ovelhas, para o matadouro. E ele responde: não, nós não estamos onde eles estavam no Salmo 44. Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Muitos citam fora do contexto, dizem: somos mais que vencedores em Cristo, mas diz que não somos como ovelhas para o matadouro. Podemos parecer fracos, podemos soar fracos, aparentar ser fracos, mas em todas essas coisas, em todos esses negativos, nós somos mais. Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores através daquele que nos amou. Vamos lá, igreja, aleluia! Aleluia! Nesse momento,
Se existe uma área na sua vida que você está lutando muito, você está desencorajado, talvez você tenha um sintoma frequente que volta ao seu corpo sempre, você diz, pastor, eu tenho um coração fraco, eu tenho um sistema digestivo fraco, eu tenho olhos fracos, seja o que for, eu quero que você coloque a sua mão nesse lugar e diga, eu recebo a graça abundante da saúde para essa condição, porque eu sei que nos nossos negativos o positivo de Deus se manifesta e nos dá o melhor. Amém? Para aqueles que talvez tenham tido uma experiência ruim, um fracasso empresarial, ou a perda de uma criança, e você tem medo de no futuro ter outro filho. Deixe-me dizer para você, pela palavra de Deus, o próximo não será como o anterior. O primeiro, Adão, caiu. O segundo Adão foi o Senhor Jesus. Esse bebê vai ter um toque do céu nele ou nela. Fale com Deus agora, se você perdeu uma criança ou algo ruim aconteceu. Fale com Deus agora e diga, Pai, eu recebo sua graça sobrenatural e eu louvo ao Senhor. Eu louvo ao Senhor por sua graça. Eu louvo ao Senhor por seu favor. Nessa área, eu agradeço. Obrigado, Senhor. Eu volto a crer. Eu volto a crer que o Senhor é um bom Deus. O Senhor não dá só o suficiente. O Senhor dá mais do que o suficiente. Não vai ser só um bebê. Vai ser um bebê ungido por Cristo que me trará muita alegria. No nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através destes devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.